Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês os meus comentários sobre a leitura do romance de ficção científica Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do autor norte-americano Philip K. Dick. E essa edição, ela está especialmente bela, se não luxuosa, né? Que a editora Aleph nos traz de presente em comemoração aos 50 anos de publicação deste romance. Ele foi publicado originalmente em 1968, e em 2018 fez 50 anos né, da publicação de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse título parece, assim, por si só, um tanto quanto singular, mas também bem instigante, vocês não concordam? Então, vou mostrar aqui para vocês primeiro, antes de entrar na história, um pouquinho dessa edição, como eu já falei, belíssima. Então, como toda bela edição comemorativa, ela tem uma jacket, que é essa capa falsa, né, que a gente chama, ó. Inclusive, você pode retirar, tá? O livro ele é todo de capa dura. Eu quero mostrar pra vocês um pouco dessa jacket, que parece meio que um pôster. Olha que bonito. Tá vendo? Pois é, né? E essa aqui é a parte externa, certo? E tem tudo a ver com a história, né, também. Quando chega aqui, ó, vou mostrar pra vocês um pouco da folha de guarda aqui dentro. Cartela de cores que foi escolhida, belíssima também, tons de vermelho, cinza, branco, preto, né? E também, né, as imagens tudo a ver com essa questão aqui da guerra nuclear, do mundo pós-apocalíptico. Tá vendo? Olha. Lindo, né? Lindo mesmo. Além disso, nós temos algumas ilustrações ao longo, né, da história. Vou mostrar para vocês aqui algumas que eu escolhi. Também na mesma cartela de cores, aí, ó. Legal, né? Olha aqui outra. Aqui é um exemplo de um androide, viu? Bom, como toda edição comemorativa, também temos, né, textos extras, prefácios sobre a vida e sobre a obra do Philip K. Dick, né? Não é bem um pós-fácil, mas são vários outros textos após a leitura que vale muito a pena serem lidos, como a última entrevista do Philip K. Dick e também sobre a visão apocalíptica desse autor, que é uma temática, assim, inclusive constante em várias narrativas de ficção científica. Vale muito a pena você ler. É importante, né, mesmo para ambientar esse leitor mais desavisado e que está chegando agora no gênero ficção científica, de repente ainda não leu mesmo nenhuma outra obra. Mas se você é esse leitor e está procurando uma obra para entrar mesmo aí de cabeça, pode começar com essa daqui, né? Com Ovelhas... Ai, meu Deus! Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. É um título instigante, como eu acabei de dizer, e é um título que já mexe muito, né, com a nossa imaginação, que é um dos recursos que eu mais amo na ficção científica, é você poder criar todo um ambiente imaginativo, né, e assim, nossa, isso é fantástico. O Philip K. Dick, ele não é só um dos grandes autores de ficção científica, mas também ele é um dos grandes autores da literatura do século XX. Ele começa a escrever ali por volta fins da década de 1950, seus contos e seus romances. Ele escreveu em torno de 120 contos e 36 romances, né? Então ele foi um autor que produziu bastante. Ele morre em 1982 e não consegue ver a adaptação cinematográfica deste romance aqui, que eu acho que vocês devem conhecer esse filme, Blade Runner, O Caçador de Androides, que é um filme assim bem cultuado aí, né, também pelos amantes do gênero de ficção científica, tá bom? Então vamos à história de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, como vocês já viram. Ai, eu não vou cansar de dizer isso, né? Que título, viu, minha gente? Bom, o ambiente aqui é um mundo pós-apocalíptico, que a Terra está totalmente tomada por uma poeira radioativa que cai incessantemente desde o término da última guerra mundial, uma guerra nuclear, que ninguém sabe como começou, por que começou e nem quem foram os vencedores, se é que houve, né, algum vencedor nesta guerra. O fato é que esse é o ano de 1992, retratado aqui na história, e nesse ano já existem androides, hovercars, que são os carros voadores, que são os carros que eu já esperava encontrar no século XXI. Poxa vida, a ficção científica acabou com as minhas ilusões, sério mesmo. Eu vou me recuperar disso. Eu tô esperando 2019, 2020,
Tô esperando os carros voadores, viu? Tô esperando essa tecnologia, viu, gente? Bom, temos também territórios colonizados em Marte e temos também caçadores de androides, que é o caso do nosso protagonista em questão, o Rick Deckard, vinculado ao Departamento de Polícia da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E agora a gente vai chegar na ovelha elétrica, né, com o Rick Deckard. Então, ele tem uma ovelha elétrica, ele não tem dinheiro para comprar uma ovelha de verdade, né, um animal de verdade, porque nessa hecatombe aí que eu já descrevi para vocês, o que aconteceu, né, 90% das espécies de animais foram extintas, foram destruídas. Então, os animais que existem para serem vendidos, né, para os seres humanos são, assim, têm preços exorbitantes. Então, eles são um sonho de consumo, né? Os seres humanos que sobreviveram, né, à hecatombe e que não foram tão atingidos por essa radiação, que são considerados aqui normais, são pessoas que elas gostam de ter animais, né, para não se sentirem tão sozinhas, porque o ambiente de isolação é algo predominante nessa narrativa. Bom, e aí, o Rick Deckard, ele recebe a missão de caçar 6 androides extremamente perigosos, do modelo Nexus 6, que é a última geração de androides. Um deles, inclusive, quase matou seu colega de trabalho, também caçador de androides, o Dave Holden, e o deixou em estado grave no hospital. Para aposentar um androide, o Rick precisa também saber como aplicar um teste. É um teste que distingue a diferença entre androides e seres humanos. E a base desse teste é detectar se a pessoa tem empatia, certo? Então, ou seja, basicamente o que nos distingue dos androides é a empatia. É isso que é muito defendido aqui nessa história. Os humanos possuem empatia, os androides não, né? Androides são coisas, eles não se importam com nada, eles também são assassinos. Por exemplo, no caso desses 6 androides que o Rick precisa capturar e precisa desativar, precisa matar, são androides que fugiram do planeta Marte, mataram seus donos lá e vieram para a Terra para poder se infiltrar entre os humanos, para viver entre nós, né? Então, são coisas, né, perigosas e que precisam ser desativadas, né? Precisam ser eliminadas. Só que em um determinado ponto da caçada, o Rick, ele vai se deparar com uma espécie de pena, digamos assim, né? Até o que é a pena? Na verdade, ele vai se compadecer, né, com os androides, com essas coisas, né? Ele até chega a questionar se é realmente necessário matar androides, e isso vai acontecer porque ele se envolve de uma forma bem peculiar, com 2 androides. Uma é a Rachel Rosen e a outra é uma cantora de ópera chamada Luba Luft. Então, o ponto de conflito aí da história é justamente essa, né? É que o Rick Deckard, ele vai se questionar sobre se realmente é necessário essa profissão que ele leva, né? Essa profissão que ele executa. E ele vai ter também, quando ele se aproxima dessas androides, ele vai ter, digamos assim, uma outra visão, uma outra perspectiva, ele meio que vai sair da casinha, ele vai começar a questionar, né, muitas coisas mesmo. E eu não vou contar aqui o resto da história pra vocês, porque senão não tem graça, a gente não dá spoiler. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos de reflexão dessa narrativa. Um ponto de destaque claro, né, é um tema que vai perpassar por todas as narrativas de ficção científica, essa questão da sobrevivência, da continuidade da espécie humana no planeta, tá? E isso se dá em torno da questão ambiental, da ecologia mesmo, tá? Nesse mundo pós-apocalíptico, como eu falei para vocês, muitas espécies de animais foram extintas, né? Então as pessoas que sobreviveram, elas querem ter esse contato e elas se incomodam muito com o ambiente inóspito, seco, pedregoso, digamos assim, do lugar onde elas moram. Mas ainda assim elas têm fé, elas têm esperança de que esse planeta vai se regenerar. Isso aqui é interessante, né? Por exemplo, o próprio Rick Deckard, ele é um dos que não aceitaram emigrar para Marte, como tantas outras milhares de pessoas fizeram, né? Para poder, evitar a morte mesmo, né? Porque essa poeira radioativa, ela é muito prejudicial à saúde dos homens, né? Imagina.
nessa sociedade, possuir um animal de verdade, um animal vivo, confere até um status social, né, a essa pessoa. É um prestígio mesmo, né? Quem não tem condições de pagar por um animal de verdade, como é o caso do Rick, e ele vai adquirir, comprar uma réplica, né? E ele também vai sonhar ter um animal de verdade. Ele até conversa uma hora com o vizinho dele, eu quero comprar seu cavalo. Aí depois ele olha um catálogo, né, de animais à venda, e ele diz, eu quero comprar um avestruz. São coisas mesmo bem insólitas que a gente vai começar a perceber aí nessa questão. Aí, por fim, para além da ficção científica e dessas loucuras, né, elaboradas pela mente brilhante do Philip K. Dick, restam as reflexões, né, sobre temas que, de uma forma ou de outra, a gente sempre vai encontrar nos textos, nas narrativas da ficção científica. Então, tem essa questão da ecologia, como a gente já abordou, né, com o nosso planeta, mesmo de cuidar, né, porque essa é a nossa única casa. Como eles falam bastante aqui, né, os próprios androides que vêm de Marte, assim, vocês não vão querer, nem a gente quis ficar lá, vocês não vão querer ir para lá, né, não sei como é que os humanos conseguem morar naquele planeta seco, estéril, né? Tenho também a reflexão sobre a temática da intolerância e da guerra, a sobrevivência mesmo e continuidade da espécie humana, como eu já falei, e a mais importante de todas as reflexões que eu considero, né? O que nos torna humanos e o que é que nos distingue das outras espécies? Eu acho que essa é uma boa reflexão que fica após a leitura de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Eu não falei tudo, tem outro ponto-chave de entendimento aqui da história. Se você já leu, né, por favor, comenta aqui embaixo, vamos trocar umas ideias, né? Mas resenha é assim mesmo, a gente só dá uma pincelada para deixar vocês com vontade de ler, tá certo? Tchau e até a próxima!